Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com o teu poder, o Senhor venha nos capacitando e dando entendimento. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ao nosso texto base. Livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 12, diz assim: E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles postados de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Até aqui. Veja, o capítulo 14 nos mostra que Deus, nos últimos dias, vai trazer as nações contra Jerusalém. O que também o final do livro do profeta Zacarias nos ensina? Que Jerusalém seria um cálice de embriagar pelas nações. Que mais que ele nos ensina? Que Jerusalém se tornaria uma pedra pesada. Que mais que nós estudamos a última palavra? Que haverá um grande terremoto na cidade, o próprio Senhor Jesus vai vir. O Monte das Oliveiras vai se fender ao meio. E Jesus vai colocar o pé direito de um lado do monte, o pé esquerdo do outro lado, e o povo vai estar fugindo em direção ao vale de Josafá, o vale de Meguido, o vale do Armagedon. E que nós vimos juntos. Quando for derramada a sexta taça do Apocalipse, 3 demônios vão ser liberados, 3 demônios em forma de rã vão ser liberados, do falso profeta, do anticristo e do próprio Satanás. Esses demônios vão sair para seduzir as nações e vão trazer as nações para Jerusalém. Ao mesmo tempo, o rio Eufrates vai secar, para que os exércitos terrestres, aqueles que vão chegar por terra, chegarem ao vale de Meguido, ao vale do Armagedon. Quem vai estar fazendo tudo isso? Deus Pai Todo-Poderoso. Ele mesmo, Jesus Cristo, vai pelejar contra essas nações. E após isso, ele vai reinar. Esse texto aqui que nós acabamos de ler é um texto duríssimo. Tenta imaginar, os exércitos vão estar parados, alinhados para a batalha, e os olhos, a língua e a carne deles vai apodrecer com eles em pé. Vocês imaginam o tamanho do poder que vai ser liberado por Jesus Cristo para fulminar? Eles vão ser pulverizados. Vai apodrecer em pé as órbitas, a língua, a carne deles. Aí você fala, nossa, mas é muito poder. Existe um milagre na Bíblia que é bem interessante. Quando Jesus transformou a água em vinho, a química nos explica como ele fez isso. As moléculas foram quebradas, os átomos foram realinhados, e a água foi transformada em vinho. Tranquilo, quimicamente eu explico. O único problema desse milagre é o seguinte: a energia necessária para transformar aquela quantidade de água em vinho daria para destruir a terra 5 vezes. Para vocês entenderem o tamanho do poder liberado por Cristo no primeiro milagre. 5 vezes. Então isso que vai acontecer nesse versículo aqui é só uma amostrinha. Não é nada para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o Criador do universo. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito através dele. Jesus Cristo criou todo o universo. E quando ele voltar, ele não vai voltar
mais como um cordeirinho. Ele vai voltar como um grande general, leão da tribo de Judá. E vai fulminar as nações. E essa aqui é a principal cena que nós temos em toda a Bíblia, mostrando como vai ser essa derrota. Eles vão ser totalmente pulverizados. Essa é a melhor palavra. Amém? E aí a narrativa continua, versículo 13. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um o pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra a mão do seu próximo. O que vai acontecer aqui? O próprio Deus vai trazer confusão dentro dos exércitos, como ele fez no Antigo Testamento várias vezes. E um soldado vai se virar contra o outro. Provavelmente o soldado de uma nação vai se virar contra o soldado de outra nação. Por quê? Porque Deus vai colocar pânico neles. E eles vão se matar. Essa é a outra forma de mortandade que o texto mostra. Confusão do Senhor. E aí a narrativa continua, versículo 14. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Assim, será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. Até aqui. Olha que interessante. Veja, as nações nessa batalha vão ser despojadas. A princípio, elas vão alcançar alguma vantagem contra Jerusalém. A princípio, vai haver baixas no povo judeu. Mas, quando Jesus pisar, reverte tudo. E isso vai ser uma causa de ruína para as nações. A vitória do povo de Deus através do seu Messias será uma vitória avassaladora. E o texto fala o seguinte, que inclusive os animais que estiverem lá, naquela região, vão sofrer efeitos das pestes. Nós não sabemos exatamente, nós não sabemos se é a peste que vai derreter a carne, essa praga, ou os animais vão entrar em pânico e fugir. Eu gosto mais da segunda interpretação, porque ela está logo na sequência e eu não consigo enxergar um porquê dos animais serem colocados fora. Agora, nós não sabemos. É uma suposição. O texto só fala que os animais da região, de alguma forma, vão sofrer o impacto daquele dia. Entendeu? É isso que o texto fala. E o versículo 16 continua. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Até aqui, olha que interessante. Vão haver, deixa eu tomar um gole de água. Sobreviventes. Após o Armagedon, vão haver pessoas vivas. E essas pessoas, todos os anos, vão vir a Jerusalém para fazer a comemoração da festa dos tabernáculos. Olha que interessante. Todas as festas judaicas se cumpriram no Novo Testamento. O Pentecoste, a Páscoa, a festa das primícias, a colheita. Só falta tabernáculos. Tabernáculos o que é? Cabanas. Existe uma passagem interessante no Novo Testamento, quando no Monte da Transfiguração aparecem Elias e Moisés. Qual é a reação
Qual é a reação, portão? Qual é a reação de Pedro, Tiago e João? Fazer cabana. Cabana é o quê? A festa dos tabernáculos. Provavelmente, não temos certeza, mas Pedro imediatamente lembrou desse texto sobre o reino e falou: o reino chegou. E a primeira pergunta dele é: vamos fazer cabanas? Lembrando desse texto aqui, provavelmente. Porque falta se cumprir a festa dos tabernáculos. Como vai ser essa festa? Não vai ser nos moldes dos sacrifícios do Antigo Testamento. Por quê? Porque o livro de Hebreus me ensina que os sacrifícios cessaram, porque entrou uma nova aliança superior. E eu não posso mais retornar à antiga aliança. Mas essa festa vai ser um memorial. Lembrando que o Messias, quando veio a primeira vez, o verbo lá no Evangelho de João, que fala que ele veio em carne, o verbo lá é tabernaculou. É o mesmo verbo. E aí o que acontece? As nações sobreviventes da Batalha do Armagedon, de ano em ano, vão vir para a festa em Jerusalém, literalmente. Amém? Versículo 17. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Olha que interessante aqui. Veja, qual é a população da terra hoje? 8 bilhões. Como que 8 bilhões iriam adorar em Jerusalém? Impossível. Só que eu tenho que lembrar duas coisas. Primeiro, na tribulação, a mortandade vai ser enorme. Nos selos morre 1/4 da população da Terra, que dá 2 bilhões hoje. Nas trombetas, morre mais 1/3, que dá mais 3 bilhões e pouquinho. Nas outras pragas, e na guerra, e na batalha do Armagedon, e nas outras consequências, morre mais um tanto. Então a população da Terra vai estar reduzida. Mais à frente nós vamos ver um outro destino da população da Terra, mas eu não vou falar agora para não estragar a cronologia. Só que as nações que sobreviverem provavelmente vão mandar comitivas a Jerusalém para adorar Jesus, para comemorar a festa dos tabernáculos. E quem não for, não vai chover sobre o país. A adoração vai ser obrigatória. Com Jesus ressurreto no seu trono em Jerusalém. Não vai ter essa, não quero. Tá bom, você não quer, beleza, não vai chover. Não vai ter colheita no seu país. Porque não é uma democracia. É um reino onde o Messias manda. Não veio adorar? Não tem chuva, não tem chuva, não tem comida. Quero ver quem vai furar. Amém? Versículo 18. E se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre eles a chuva, virá sobre eles a praga, com que o Senhor ferirá os gentios, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Olha que interessante. Primeiro, cita sobreviventes entre os egípcios. Segundo, não é só chuva que não vai vir. Jesus vai mandar uma praga. Você não quis adorar? Tá bom, manda uma praga. E resolve a parada. Isso aqui incomoda muito quem acredita que o ser humano tem livre-arbítrio.
Já expliquei para vocês, o ser humano tem liberdade de escolha, que é completamente diferente de livre-arbítrio. Livre-arbítrio quem teve foi Adão e Eva antes do pecado e Jesus Cristo que pisou nessa terra. Só. Quem vai ter livre-arbítrio de novo? Nós, glorificados. Aí nós vamos voltar a ter livre-arbítrio, porque não vai mais ter o corpo do pecado. Nós vamos habitar num outro corpo. Hoje a minha vontade está contaminada pelo pecado. Por isso que vira e mexe eu erro. Por causa desse corpo do pecado. Amém? Versículo 19. E esse será o castigo dos pecados dos egípcios, e o castigo do pecado de todas as nações, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Agora o versículo 20. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos exércitos. Como é que encerra o capítulo no livro de Zacarias? Quando chegar o reino, a santidade de Cristo vai emanar pela cidade. A postura da população no milênio será uma postura santa quando estiver diante do Messias, quando estiver em Jerusalém. A santidade não vai ser apenas nos utensílios do templo. A santidade vai estar presente na casa e na vida das pessoas. Esse é o reino de Jesus. Esse é o milênio. Pastor, só isso? Não, tem muito mais coisa. Aqui é uma pequena citação. O Antigo Testamento é recheado de textos e mais textos falando sobre o reino de Cristo. Zacarias pegou apenas uma parcela. Agora, um dos profetas que mais falou sobre o reino, o chamado milênio, foi o profeta Isaías. E nós temos profecias em Isaías que ainda não se cumpriram e que precisam se cumprir. Vamos abrir rapidamente, livro do profeta Isaías, capítulo 2. Volta um pouco aí. Se você chegar em Salmos, puxa o freio. Se você chegar em Jeremias, você está pertinho. Isaías, capítulo 2. Versículo 2 diz assim. E acontecerá hoje. Não está acontecerá hoje? Ah, li errado. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Até aqui. O que vai acontecer no milênio? Jesus vai governar sobre os povos, vai ser um reino de paz, as nações não vão mais ter armas, essas armas, no sentido figurativo aqui, vão ser transformadas em instrumentos agrícolas,
E a paz de Cristo vai dominar sobre todas as nações não vão mais guerrear. Isso já aconteceu na história? Não. Mas está escrito aí na sua Bíblia, não está? Então vai se cumprir. Ah, pastor, me dá uma prova bíblica de que a profecia tem que se cumprir literalmente. Não é uma boa pergunta? Veja, a tu, Belém, a menor entre as cidades, de ti nascerá o rei. Aonde que Cristo nasceu? Cumpriu literalmente? Tá. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Seu nome será Emanuel. Cumpriu literalmente? Tá. Veja, uma outra profecia interessante, falando que Jesus seria moído pelas nossas transgressões. Nele não se viu aparência boa alguma, ele foi moído pelas nossas transgressões. Nosso pecado estava sobre ele, profecia de Isaías. Cumpriu? Literal? Aí eu pergunto, se todas as profecias da primeira vinda de Jesus se cumpriram literalmente, por que as profecias da segunda vinda não vão se cumprir literalmente? Entenderam a nossa visão? Por que eu estou falando isso? Porque tem igrejas, queridos irmãos, muitos teólogos que entendem que essa profecia aqui é figurada. Ela é simbólica. Eles dizem que isso aqui já se cumpriu na igreja. Qual que é o problema? O texto fala da casa do Deus de Jacó. Casa do Deus de Jacó é Israel. Não é a igreja. A igreja é o mistério que foi revelado nos últimos dias, após a ascensão de Cristo. E iniciou oficialmente no Pentecoste. Entendeu? Profecia para Israel, vai se cumprir. Que mais? Livro de Isaías, capítulo 9. Vamos correr, gente. Tem texto hoje. Hoje vocês vão gastar a unha. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. De quem que o texto está falando? De Cristo. Eu pergunto, Jesus já governou sentado no trono de Davi? Isso já aconteceu? Não, Jesus foi crucificado que nem um bandido. Isso aqui ainda vai se cumprir. Quando Jesus vier no milênio, o trono de Davi vai ser estabelecido em Jerusalém. E a partir de Jerusalém, Jesus vai governar sobre toda a terra. Provavelmente, Davi será corregente. E nós também reinaremos juntamente com ele. De Sião sairá a lei. É isso que a Bíblia ensina. Que mais? Isaías capítulo 11. Versículo 4. Mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de suas entranhas. Até aqui. Está falando de quem?
Jesus já cumpriu? Não, em algum momento da vida de Jesus ele já matou o ímpio com o sopro da sua boca? Não, quando que vai acontecer? Apocalipse 19, quando Jesus voltar, ele vai matar os exércitos do anticristo com o sopro da boca, com a espada que sai da boca. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o anticristo vai ser morto pelo sopro da boca de Jesus. Está lá em 2 Tessalonicenses. Já se cumpriu? Não, vai cumprir. Continua o texto, versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sob a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Até aqui. Gente, Romanos 8, o apóstolo Paulo fala que a criação geme, anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque ela está sujeita à corrupção. É só você ver um animal caçando o outro. Eles não esperam nem morrer. Come vivo. O cérebro ainda está funcionando, eles estão arrancando pedaço. É uma ferocidade. É fome, é sede, pestes, sofrimento. Só vai acabar o caos da criação quando Jesus se manifestar. E aí o que vai acontecer vai ser como na época do Jardim do Éden. Você não via Adão. Se Adão visse um leão, ele não ia sair correndo. Se Eva visse um urso, não ia sair correndo. Os animais eram mansos. Porque o pecado não havia entrado. No milênio, os animais vão ser mansos. E vão deixar de ser carnívoros. O leão vai voltar a ser vegetariano. Antes da queda, no Éden, os animais eram vegetarianos. A dieta era vegetariana. Nossa, pastor, ser vegetariano é bom? Não é isso que eu estou falando. Lá era sem pecado. Assim que Noé saiu da arca, Deus deu ordem, comer carne. Então você não pode fazer uma doutrina, mas a ferocidade dos animais vai acabar. Quando? No milênio, no reino de Cristo. Mesmo o livro de Isaías, capítulo 19. Vamos correr que tem texto, irmãos. Versículo 23. Diz assim, olha que legal esse versículo, um dos meus preferidos. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, a obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Até aqui, o que o texto fala? Vai ter uma estrada ligando os dois maiores opressores do povo de Deus, os assírios e os egípcios. E eles vão adorar juntos, juntamente com Israel, vão servir a Deus juntos. E Deus vai chamar os egípcios de meu povo e os assírios de meu povo. Eu pergunto, essa estrada aqui, essa adoração, dessa maneira, já aconteceu? Não, vai acontecer no futuro. É milênio.
Amém? Glória a Deus. Mesmo Isaías, capítulo 35. Eu escolhi só Isaías, que fica mais fácil. Poderia pegar outros livros. Isaías 35. Olha que legal. Versículo 8. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porque só os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Até aqui. Aqui está falando uma outra estrada. Quem vai andar por ela? Os eleitos, os salvos. E vão adorar o Senhor. Já cumpriu isso aqui? Não. Entende a nossa linha teológica? Da mesma maneira que se cumpriu tudo literal da primeira vinda de Jesus até sua morte, vai se cumprir tudo literal da segunda vinda. Se uma criança de 11 anos ler esse texto, ela vai entender. Ah, mas eu quero fazer uma alegoria, eu quero dar um símbolo por sua conta e risco. Aí você responde para Deus, eu não. Eu prefiro ler letra preta no papel branco, puro e simples. Não precisa nem fazer hermenêutica no texto, não precisa nem fazer interpretação. O texto é simples, autoexplicativo. Amém? E agora um texto muito legal, o último de Isaías, Isaías 65. Esse aqui é muito legal, e esse aqui parafusa a cabeça da turma. Isaías 65, versículo 18. Diz assim: Mas vós folgareis, e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo, e exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Vou dar uma pausa aqui. Eu pergunto, Jerusalém já habitou assim? Versículo 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Irmãos, a longevidade vai ser grande. Parece que os tempos das idades vão voltar a ser da época de antes do dilúvio. Por quê? Nós vamos ver mais à frente. Satanás vai estar preso. Os demônios vão estar sendo presos. Jesus vai estar governando. O poder dele vai emanar do seu trono. Não vai mais ter criança morrendo pequena. Ah, morreu velho. Falou, nossa, morreu tão novinho quanto? 139 anos. Coitado, era um garoto. Isso é milênio. Aí você me pergunta, quer dizer que o pastor está dizendo que Jesus vai voltar? Todos os animais vão ficar mansos. Todas as nações que estiverem na terra vão adorar Jesus. Não haverá mais guerra. E que vai ter gente viva que pode morrer nesse tempo. É o que o texto está dizendo. Não sou eu que estou falando, o texto está dizendo.
Está dizendo que quem morreu aos 100 anos morreu novo. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Nossa, pastor, não entendi. Como é que funciona isso? Lembra, a Bíblia explica a Bíblia. Vamos ao nosso primeiro texto. Vamos ver quem é o povo que vai estar presente no reino de Cristo, no milênio. Primeiro texto, livro do profeta Daniel, um pouquinho à frente, capítulo 12. Daniel 12. Passa por Jeremias, passa por Ezequiel, e você já chega em Daniel. Passa por Lamentações, e você já chega em Daniel. Ó, eu estou mais rápido que vocês. Já cheguei em Daniel 11, estou na trave. Daniel 12. Versículo 13, último versículo do capítulo. Palavras de Deus a Daniel. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. O que o versículo está ensinando? Nós já estudamos juntos. Daniel, cumpre a carreira, vive a sua vida, você vai morrer. Mas você vai ressuscitar e vai estar comigo. Quem é o primeiro povo que vai fazer parte quando Jesus vier? Os crentes da antiga aliança, os salvos da antiga aliança, Jacó, Isaac, Abraão, Davi e todos aqueles que a gente nem conhece o nome. Provavelmente vão ressuscitar na entrada do milênio. Então é o primeiro povo. Amém? Tá. Pastor, você ainda não me explicou essa história de gente morrendo. Porque o Daniel, eu entendo. Os crentes da antiga aliança estão em corpo glorificado. Como é que é isso, pastor? Vamos um pouquinho mais à frente. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Entra no Novo Testamento, Mateus 24. Texto bem conhecido dos irmãos. Já estudamos esse texto. Mateus 24. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Até aqui. Do que o texto está falando? Segunda vinda de Cristo, arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Quanto aos que morreram em Cristo, não vos perturbem. E aí Paulo fala que ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para o encontro do Senhor nos ares, no céu. Olha o final do versículo 31. Qual é a palavrinha que está aí? Céu. 1 Tessalonicenses ensina, o arrebatamento é para os ares. A segunda vinda de Jesus vai ser visível. Já expliquei para os irmãos, as nações vão saber que Jesus está voltando. E quando chegar a hora, Jesus vai vir. E nós vamos encontrar com ele nos ares. Amém? Esse é o outro povo. Toda a igreja salva até aquele momento, até quem já morreu, vai receber um corpo glorificado.
que nem os crentes do Antigo Testamento, e voltar com Jesus no milênio. Entenderam? Nossa, pastor, mas se todo mundo tem o corpo glorificado, como é que as pessoas vão morrer? Corpo glorificado não morre. Não, boa pergunta. Vamos lá, mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Vou fazer uma pausa aqui. No outro texto, Jesus estava onde? No céu. Nesse texto, o que ele está fazendo? Se assentando num trono, começou o milênio. Percebe a diferença dos dois textos? Irmão, só existe uma segunda vinda. Essa segunda vinda é chamada arrebatamento. Nós vamos ver quando acontece o arrebatamento. Aconteceu o arrebatamento na 7ª trombeta. Lá em cima no céu vai ter a festa das bodas do Cordeiro. Acabou as bodas do Cordeiro, Jesus vem para estabelecer o milênio. Não existe duas segunda vinda, é uma só. Entendeu? Veio, arrebatou, foi glorificado, subiu. Subiu, teve o tribunal de Cristo, festa do Cordeiro, desceu. Para sentar no trono da glória. É outro texto. Versículo 32, e veja como é outro texto. E todas as nações serão reunidas diante dele. Vamos fazer uma pausa. No outro texto foi todas as nações? Não, foram os escolhidos. A igreja. Percebe que os textos são diferentes? Mas vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Vou reler o 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Até aqui, qual é o quadro? Jesus vem, estabelece o seu trono, separa as nações, as ovelhas de um lado, os bodes do outro. Na verdade, ovelhas à direita de Jesus, os bodes à esquerda. Quem são as ovelhas? Na Bíblia, o que é ovelha? O que é ovelha na Bíblia? Ah, é o diabo, pastor. Irmão, vocês estão bem? O que é ovelha na Bíblia? Cristão, povo salvo. Tá, mas não foi todo mundo arrebatado? Quem é esse povo? Eu acabei de ler para vocês o arrebatamento. Quem é esse povo? Esse povo é o povo que vai crer em Jesus após o arrebatamento. Eles não subiram, eles não eram salvos. Eles eram mortal. De alguma maneira, eles foram alcançados e foram salvos. Sobreviveram ao Armagedon. Sobreviver às pragas. E aí entram no reino, em corpo físico. Por isso que o texto de Isaías fala que vai ter gente que vai morrer. Eles não estão no corpo glorificado. Entenderam? Pastor, e os bodes? Os bodes a coisa fica feia. Vão ser lançados vivo no fogo. Só entra no reino quem crê em Cristo. Você não pode herdar o reino se você não crê em Cristo.
Após o Armagedon, não vai sobrar ninguém que não conheça Cristo. Só que vai haver uma diferença. Uma parte do povo vai estar em corpo glorificado. Outra parte do povo vai estar em corpo mortal. Isso é um milênio. Nossa, pastor, já aconteceu isso? Já. Jesus, depois de ressuscitado, ele estava em que corpo? Glorificado. Ele andou aqui na terra? Ele deu a mão para Tomé e falou, põe a mão aqui. Ele fez um churrasquinho de peixe na praia? Só que ele também, estava todo mundo fechado na casa. Ele atravessou a parede, entrou dentro da casa. Estava trancada. Ninguém abriu a porta. Jesus nos mostra que pessoas em corpo glorificado podem conviver com pessoas em corpo comum. Ah, pastor, mas é só um texto. E o caminho de Emaús, que Jesus não apenas conversou com eles, como foi andando o caminho inteiro. Ele glorificado e os dois em corpo mortal. Já aconteceu. Só que o importante aqui é entender, só entra no reino pessoa salva. Entendeu? Os sobreviventes do Armagedon. Quem creu em Jesus entra para o reino. Quem não creu é lançado no fogo. Simples assim. E o que vai acontecer com aqueles que entrarem em corpo mortal? Vão construir casas, vão plantar vinhas, vão ter atividades comerciais, vão viver uma vida normal, debaixo do reino de Cristo. E vão ter filhos. Vão viver normal. Vai ter esposa, vai ter marido, vai para a escola, vai para o trabalho, vai para a plantação. É o que os outros textos do Antigo Testamento mostram. Por que Jesus fala da chuva? Em Zacarias, chuva é para quê? Para dar enchente? Não, para plantação. Quem coloca a semente lá? O povo. Vão construir a estrada entre a Síria e o Egito. Vida normal. Entenderam? Isso é um milênio de Cristo. Mas não vai ter guerra, não vai ter ferocidade. Amém? Vamos um pouquinho mais à frente, vamos firmar tudo isso que eu estou falando. Livro do Apocalipse, capítulo 19. Vamos ver o que o irmão João nos ensina sobre isso. E eu vou ter que correr um monte, que o iludido do irmão Maurício achou que ia falar 439 textos e ia dar em 1 hora. É um iludido mesmo esse pastor de vocês. Apocalipse 19. Versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Até aqui. O que está acontecendo aqui? A igreja foi arrebatada. Está no céu com Jesus. Vai acontecer a festa das bodas do Cordeiro. Jesus vai entregar o galardão, o prêmio. Vai acontecer o tribunal de Cristo, o bema de Deus. E nós vamos receber prêmio pelo tipo de vida que nós vivemos. É essa cena aqui. Lembra que Jesus falou na ceia? Ele falou, não tomarei mais o fruto da vide. Ele levantou um copo de vinho e falou, não tomarei mais o fruto da vida até que eu venha no meu reino. É esse texto aqui. Amém?
Mesmo capítulo 19, versículo 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, e seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Até aqui. Qual é a cena? Jesus vindo como grande general. E os santos glorificados vindo com ele. E ele vai reger as nações com cetro de ferro. Para onde ele está vindo? Nós estudamos a última palavra, para a batalha do Armagedon. O anticristo, o falso profeta, vão ter reunido os reis da terra, no vale de Armagedon, em volta de Jerusalém, para destruir a cidade santa. Só que o que vai acontecer? Mesmo capítulo 19, versículo 19, diz assim: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Até aqui. Olha que interessante. Anticristo, falso profeta, vão inaugurar o lago de fogo. E o resto dos exércitos vai ser morto diretamente por Jesus. Não vai dar uma chance para Jesus. Vai ser morto. Morreu sem Cristo, vai para onde? Quem matou? Cristo. Entendeu? É difícil lidar com um versículo desse, porque falaram para você que Jesus quer salvar todo mundo. E eu falo para você que Jesus vai salvar só seu povo, sua igreja. Por causa de passagens como essa. Agora, a obra dele na cruz do Calvário é suficiente para salvar até o pior pecador. O mundo inteiro, se cresce, seria salvo. Mas a expiação do sangue de Jesus, a gente chama de expiação eficaz. É pelo seu povo, pela sua igreja. E os crentes da antiga aliança. O resto é inferno. Aqui o próprio Jesus mata. Cadê aquele menininho? Cadê aquele que esbofetearam a cara dele e perguntaram: profetiza quem é que te bateu? Cadê aquele que pegaram uma esponja de limpar as partes íntimas, molharam no vinagre e puseram na boca dele para ele beber? Cadê aquele que foi zombado? Se és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti mesmo. Manda falar isso agora. Eu quero estar lá. E sabe o que eu vou falar? Justos e verdadeiros são seus juízos. Amém? Continuando, capítulo 20 do Apocalipse, versículo 1. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. O que vai acontecer? O diabo vai ser preso no abismo por 1000 anos. Tem irmãos que acham que isso aqui já aconteceu. Tem irmão que ensina que o diabo agora está preso. E não é gente ruim, não. Nicodemos, Paulo Júnior, Hernandes Dias Lopes. Tudo ensina
que Satanás agora está preso. Porque eles dão uma interpretação simbólica. Quando eu olho a terra, eu não vejo Satanás preso. Vai lá na Cracolândia. Vai aqui na rodoferroviária de Curitiba, embaixo do viaduto, vê se Satanás está preso. Vai ver aquele menino que matou brutalmente a sua família. Vai ver se Satanás está preso. Eu entendo esse texto literal. Satanás vai ser preso. Capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Olha o milênio aqui. Quem são esses, irmãos? Vai acontecer o arrebatamento. Vai ter gente salva após o arrebatamento. Quem for capturado pelo anticristo vai ser degolado. Lembra que eu ensino o dom do martírio? E quem não for capturado, nós já vimos, vai ficar até o tribunal de julgamento das nações, vai entrar em corpo terreno. Mas esses aqui não, eles vão completar a primeira ressurreição. Inclusive vão ter uma alta posição de honra, tronos, para julgar as nações. Por quê? Porque eles foram até o fim. Receberam o presente do dom do martírio. Foram degolados pelo anticristo. Nossa, pastor, você é louco, o dom do marido? Eu sou louco, mas o Deus que dá o dom, não. Porque martírio é dom. Você só consegue encarar o martírio se Deus te desse dom. No nosso natural, vou falar uma coisa para vocês, eu vou ser o primeiro a correr, vocês vão tudo atrás de mim. Para onde eu correr, vocês correm tudo atrás. Porque eu não tenho esse dom agora. Mas nós não sabemos no futuro. Eu, inclusive, não quero nem estar aqui, porque eu já fui arrebatado. Então, desse martírio aqui nem preciso, já fui arrebatado. Entenderam? Mas completou. É o povo que está lá. Pastor, e o que vai acontecer depois dos 1000 anos? Aí encerrando, deixa eu acelerar. Versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Vou fazer uma pausa aqui, olha o que acontece. Final dos 1000 anos, Satanás é solto. O que ele vai fazer? O que tem feito até hoje, enganar as nações. E aí fala de Gog e Magog. Gog e Magog é um símbolo das nações inimigas de Deus. Tem uma palavra no canal da igreja sobre Gog e Magog. Ele é um símbolo. Povos inimigos de Deus. E aí o que vai acontecer? Versículo 9. E subiram sob a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O que vai acontecer? Lembra que os irmãos que entraram em corpo físico vão casar, vão ter filho, vão ter descendente. Esses descendentes vão ter que se converter. Lembra aquele texto? Pegarão na orla de um judeu e pedirão para ensinar o evangelho, ensinar a palavra. Só que vai ter gente que não vai crer no milênio. Pastor, não acredito que eles viram o próprio Jesus e não creram.
É difícil acreditar isso? Não, não é, porque Jesus andou 3 anos e meio entre eles viram Jesus. Judas viu todos os milagres e nunca creu. Ao contrário, vendeu o Filho de Deus. Irmãos, vê Jesus. Não salva ninguém, o que salva é a graça. O que salva é o poder de Deus liberado. A eleição. Salvação é poder de Deus liberado na vida do incrédulo. Eu costumo contar uma história. Eu imagino os filhos, imagina, gente, 1000 anos, quantas gerações vão vir? A terra vai ser repovoada. Só que como o governo de Cristo não tem livre-arbítrio, é uma ditadura, os caras vão ter que obedecer na marra. Ele é o leão. Só que na primeira oportunidade, Satanás sai e vem seduzir as nações. Eu costumo contar uma historinha. Que estão 2 incrédulos no milênio conversando, falando, nossa, tá chato esse final de semana, né? Outro, tá chato. Rapaz, sabia que o vovô contou que antes de Jesus vir pro reino, tinha um negócio chamado balada. Mas que coisa chata esse negócio de governo. Gente, isso é um pecador. O que pecador gosta de fazer? Ah, pastor, pecador gosta de ir para a igreja ouvir a palavra. Ah, acorda, irmão. Você só veio para a igreja porque o Espírito Santo habita em você e trouxe. Pecador gosta de pecar, pecador gosta das coisas do mundo, pecador gosta de mulher pelada, homem pelado, pecado, bebedice, glutonaria, quebrar o pau com os outros, é isso que o pecador gosta, de falar mal da vida dos outros. Na primeira oportunidade, vão fazer o que os pecadores da história sempre fazem, se rebelar contra Deus. Só que vão ser fulminados pelo sopro da boca do Senhor. E aí, para encerrar, versículo 11, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos, e que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos, e que neles havia, e foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Até aqui. Irmãos, entenda. Quem morre hoje sem Cristo vai para onde? O inferno. O que está lá no inferno? Corpo, alma, espírito? Só a alma, só o homem invisível está no inferno. As pessoas vão ressuscitar, receber um corpo. E vão ser lançadas no lago de fogo. Um tormento. Lembra que Jesus falou, o verme come e não consome, o fogo queima e não destrói. Os mortos aqui ressuscitaram, é só ler o texto com atenção. Ressuscitaram o que é? Receber um corpo que não morre. Só que vão passar a eternidade em tormento. E aqui nesse texto, os que foram salvos ali, que entraram no milênio em corpo terreno, e os que creram durante o milênio, vão estar com o nome escrito no livro da vida, entra para Nova Jerusalém, porque o novo texto, ó, vê aí o título do 21, Novos Céus e Nova Terra, lê aí, Luiz, Novo Céu e Nova Terra, aí é outra etapa. Aí aquele texto que Jesus fala, e depois de ter colocado debaixo dos pés todos os inimigos, entregará o reino ao Pai. E aí é um reino completo, pela eternidade. Novo céu, nova terra, o mar não existe. Nova Jerusalém desce do céu. A terra está toda restaurada no milênio. Entendeu? Isso é o que a Bíblia ensina. Essas são as palavras que Deus colocou para nos consolar.
Tá difícil, irmão? Tá passando por problema? Deixa eu te falar uma coisa. Somente a graça de Cristo, a esperança da vida eterna, saber que Deus é seu Pai, vai te consolar em determinadas fases da vida. Senão o rico não se suicidava. O cara tem dinheiro. O problema não é dinheiro. O problema é o vazio. O problema é o medo. O ser humano sabe que vai morrer e não sabe para onde vai. E aí ele encontra um doido, que nem eu, que nem você, que está falando o seguinte para ele. Fala, olha, mesmo que eu morra, um dia Jesus vai voltar à Terra e eu vou receber um corpo que não pode morrer e vou passar a eternidade com ele. No melhor lugar do mundo. Um xarope da cabeça, né? Porque você conhece alguém que já ressuscitou? Já conversou com alguém? Ô, prazer. Ressuscilde. Você conhece? Gente, o evangelho é loucura. Para o mundo, nós somos idiota. Para o mundo, a gente tinha que estar buscando nosso bem-estar. Você tinha que estar trabalhando igual maluco, vender sua mulher, vender seus filhos, vender tudo que você tem para ter dinheiro. Para o mundo você é um doido, um fanático religioso, que acredita num livro de 4.000 anos. É isso que você é para o mundo. Mas vai chegar um dia que, da mesma maneira que Jesus veio, ele vai voltar. E nós vamos ressuscitar, vamos ser glorificados, vamos estar para sempre com ele. E os rebeldes vão ter um justo julgamento. E vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Qual é o meu papel? Ter esperança, ter alegria e pregar o evangelho, porque tem muita gente para ser alcançada e você não sabe quem vai ser salvo. E eles precisam ouvir a palavra da pregação, precisam entender que são pecadores, que esse pecado vai lançar na eternidade no inferno e que eles precisam se arrepender, crer em Cristo, entregar sua vida de todo o seu coração na mão dele, confiar nele para que tenha vida eterna, confiar que ele é Deus. E aí sim, andar em novidade de vida, após o milagre da salvação, do novo nascimento. Consolai-vos com essas palavras. Amém? Glória a Deus. Vamos orar.